Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso do Portal Sofia, intitulado Software Scratch como proposta para gamificação. Eu me chamo Taniele e eu elaborei esse curso para vocês com a proposta de estar promovendo formas diferentes de trabalhar com uma tecnologia digital aliada a uma metodologia ativa, que é a gamificação. Convido você para estar explorando, então, o que vem a ser esse curso e as temáticas, as unidades preparadas nela, ok? Então, me acompanhe. Então, esse curso, ele tem uma carga horária de 20 horas, ele está distribuído em 4 unidades temáticas. E no decorrer de cada unidade, vai estar proposto leituras complementares. Então, são materiais, artigos científicos, tem capítulo de livros ou alguns informativos, até vídeos instrucionais referente ao assunto. Também, no final de cada unidade, vai ser proposto um e-book com as informações principais da abordagem de cada unidade temática. Também, cada unidade, você está ali acessando esse material, realizando leituras, estudos afins e também tem as atividades interativas, ou seja, um feedback daquele conteúdo que você explorou e investigou. Por fim, completando então as 4 unidades temáticas, haverá a avaliação final, ou seja, vai ser onde está ali um apanhado de todos os assuntos e 10 questões de múltiplas escolhas para vocês estarem ali respondendo cada uma. Atingindo 70% de acerto, você recebe o certificado. E você tem daí a possibilidade de tentar 2 vezes de realizar essa avaliação. Ok? Então, essa é a estrutura básica do curso, com ali algumas informações necessárias, e vamos agora falar um pouquinho sobre cada unidade. A primeira unidade se chama Conhecendo o Software Scratch. Você já ouviu falar sobre esse software? Ele é bem interessante. Já ouviu? Se não, vai conhecer agora. E se caso já conheceu, já ouviu ou já teve a oportunidade de explorá-lo, pode aqui agora aprimorar esse olhar no decorrer do nosso curso. Então, esse software, ele foi elaborado, concebido em 2007 pelo MIT, tendo como coordenador Mitchell Resnick. Então, o Resnick, ele traz toda uma abordagem do ambiente construcionista. Então, ele vai lá na teoria construcionista do Simon Papert, que ele elabora, inventa a linguagem de programação Logo na década de 60 e depois é divulgada na década de 80. Então, o Scratch, ele vem potencializando a linguagem de programação Logo. Só que, em vez do usuário estar ali digitando os comandos, ele vai simplesmente selecionar os blocos de comando, como está evidente ali na sua tela, aqueles blocos coloridos, ele vai clicar naquele comando e daí vai arrastar na área de programação. Então, por meio da linguagem de programação do Scratch, nós falamos que é uma linguagem de programação visual e intuitiva, em que qualquer pessoa, a proposta ou jovens, adolescentes, adultos, podem estar programando seus projetos de acordo com as suas finalidades e princípios de estarem ali divulgando também. Então, ali, a interface principal da programação. Então, na unidade 1, está ali elencado algumas informações, alguns comandos principais para estarem programando com o Scratch, certo? Passando já, conhecendo os comandos principais e as áreas de programação dele, nós vamos para a unidade 2. Então, acompanhe ali. Intitulada Contribuições do Scratch no Meio Educacional. Ok, então, já vimos a parte técnica na unidade 1. A unidade 2, eu vou relacionar essa unidade técnica para o meio educacional. Porque essa é a minha intencionalidade, estar propondo para o meio educacional uma tecnologia digital para que tanto o professor quanto o estudante possam estar explorando ela e criando seus projetos ou recursos digitais dentro daquela concepção educacional.
De acordo com alguns autores, falam que o pensamento criativo pode ser suscitado mediante o estudante ou o professor estar explorando com o software Scratch, além do pensamento computacional, que o pensamento computacional vem com uma forte vertente, conforme um dos documentos orientadores da educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, que o pensamento computacional trata do modo de resolver problemas utilizando não recursos digitais. Então, o Scratch está potencializando essa habilidade tanto do pensamento criativo quanto do computacional. Também, dentro dessa mesma perspectiva de estar aflorando, potencializando habilidades, temos o planejamento e a programação de projetos específicos. Então, o Scratch serve tanto para o professor estar criando seus recursos digitais, tanto quanto os estudantes estarem elaborando os seus projetos, trabalhando, então, com o Scratch, aliando um conteúdo curricular. E esse conteúdo pode ser de qualquer componente, matemática, física, química, geografia, então vai ali da adoção do professor e da condução para a exploração dele. Ok? Então, unidade 2 vai trazer essas contribuições do Scratch para o meio educacional, tanto nos aspectos do processo de ensino, quanto o processo de aprendizagem. Depois, vamos para a unidade 3. A unidade 3 está intitulada Elementos de Design de Games para promover a gamificação. Ok, então nós falamos sobre tecnologia digital, agora a gente vai falar sobre uma metodologia ativa, que é a gamificação. A ideia é aliar essas duas possibilidades, esses dois recursos, para daí sim estar ofertando ao meio educacional. Então, da onde vem esse termo gamificação? Então, praticamente ele surgiu lá em 2003, na área da administração, em que o programador britânico Nick Pelling, ele estava prestando assessoramento em empresas e fazendo treinamento para os funcionários sobre os produtos e serviços das empresas. Então, a partir dali, é que surge esse termo, e depois, conforme vai sendo divulgado em eventos da área, ele ganha uma propagação mundial, e atualmente ele está em vários aspectos da sociedade quanto o meio educacional. Então, a gamificação, de modo geral, e está abordado nessa temática, ele traz alguns conceitos de autores sobre o assunto, que a gamificação vem a ser... trata de elementos de design de games para engajar as pessoas a estarem resolvendo situações, problemas. Então, a ideia central da gamificação é essa, elementos de games, e não propriamente um jogo pelo jogo. E para compor, para estar elaborando essas estratégias gamificadas, nós buscamos alicerces, elementos de games. E aqui na imagem de vocês, assim como está lá no e-book e também no curso, nós temos essa pirâmide hierárquica, que é dos autores Verbeek e Hunter. Então, eles são renomes já nessa área de pesquisa da gamificação, e eles pontuam 3 níveis diferentes para promover a gamificação. Então, são os 3 níveis: dinâmicas, as mecânicas e os componentes. Então, por meio desses 3 níveis, existem elementos de games, conforme ali cada um desses níveis, e daí o professor, essas orientações que eles dão, que o professor pode estar contemplando elementos desses 3 níveis para assegurar uma estratégia gamificada. Porque muitas vezes você pode pensar, só com pontuação, já ofertando pontuação, ou o avanço no decorrer do meu projeto com o Scratch, eu vou garantir a gamificação. Talvez, conforme o autor que você vai adotar, possa estar afirmando isso. Mas, geralmente, no meio teórico, como esses autores, o Verbeek e Hunter, eles pontuam que deve ser contemplado os 3 níveis dessa pirâmide com os elementos de game, para daí sim assegurar que a estratégia de gamificação seja realizada. Ok? Então, unidade 3, vamos olhar para os elementos de games, trazer a concepção do que é gamificação e os seus elementos de games e pontuar algumas instruções de como estar elaborando estratégias gamificadas, para daí sim fazer a união.
Daí nós vamos para a unidade 4, que se chama gamificação por meio do Scratch. Ok, então lá no Scratch nós vamos buscar, lá na teoria, lá daquela pirâmide hierárquica dos 3 níveis, vamos buscar alguns elementos de games, contemplando os 3 níveis, e daí sim aplicar no Scratch para desenvolver projetos ou recursos digitais, ou em algumas áreas da literatura, nós chamamos de objetos de aprendizagem gamificados. Então, que vai adentrar nesses recursos digitais, mas aliar com os elementos de design de games. E contemplando esses elementos de games no Scratch, o aluno pode estar ali, ou o aluno ou o professor, desenvolvendo o seu recurso, explorando um determinado conteúdo específico, ou até, inclusive, uma temática dentro do componente curricular, e aliando questão de nível, um enredo, uma história, diferentes desafios, trazendo esses elementos a fim de engajar o estudante ou o professor, visando esse engajamento, para ele estar explorando, construindo e também aprendendo. Então, a ideia da gamificação, unida então com o Scratch, é essa: possibilitar que o estudante, tanto o professor, tenha um contato com materiais que tratam de uma temática educacional. Então, vai trabalhar tanto para o ensino quanto para a aprendizagem de determinado conteúdo, mas que traga também todo esse engajamento, esse universo dos games, mas alguns elementos que não precisa ser um game, um jogo, mas elementos que atraiam, que engajam, que motivem os estudantes a estarem abordando, explorando e investigando aquele recurso. Então, esse é um apanhado geral das nossas 4 temáticas propostas neste curso. A ideia é que você, além de ter contato com o curso, possa estar ali acessando esses materiais complementares, indo além também, para verificar o que a teoria está trazendo sobre o assunto, quais são as informações do momento sobre o Scratch e a gamificação, porque são assuntos ainda pertinentes para pesquisas, e eles estão assim já ofertados há algum tempo em sala de aula, e ainda tem campo para isso. Então fica aqui o meu muito obrigada por estar participando desse nosso curso, e eu desejo a todos bons estudos e nos vemos até mais.